E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria bater um papo hoje sobre o processo de competição entre as organizações, sabe? Muitas vezes, quando todo mundo olha para um lado e vai exatamente para o mesmo lado, do outro lado sobra um flanco onde pouca gente ataca, né? E a gente, durante esses últimos anos, aí, a gente sempre falando de oceano azul, oceano vermelho, baseado no livro, né, A Estratégia do Oceano Azul, e por vezes o oceano azul, ele surge no meio do que era um oceano vermelho. Deixa eu tentar explicar um pouquinho aqui para vocês isso, né? Esses dias eu estava falando com um cliente nosso de um projeto de treinamento e consultoria que nós estamos fazendo, e ele é uma indústria e ele vende para o varejo, né? O varejo estava completamente fechado e todo mundo olhando, inclusive ele, para o digital. Digital fazendo um faturamento legal, digital crescendo, todo mundo atacando o digital. Só que quando todo mundo está atacando o digital, o varejo está descoberto. E aí, no bate-papo que eu tive com eles, eu falei assim, por que a gente não faz um programa de treinamento para vendedores de varejo? Ele falou, pô, como? Vendedor de varejo nesse momento não está vendendo nada. Eu falei, mas veja, o vendedor de varejo está em casa, estava tudo fechado, os vendedores de varejo estão em casa, não tem, como é que eu posso dizer... Não tem muito o que fazer nesse momento e, acima de tudo, o varejo de rua e o varejo de shopping que estão fechados, eles estão altamente desprestigiados. Então, a indústria que olhar para esse varejo, ela pode sair na frente. E muitas vezes com o programa de treinamento online, você consegue ter uma abrangência muito grande em cima do varejo tradicional, certo? Que é onde ninguém estava olhando naquele momento, todo mundo olhando o varejo eletrônico. Esses dias também, conversando com uma outra pessoa, ele trabalha no setor de restaurantes, e a ideia era o quê? Todo mundo foi competir onde? Foi competir nas plataformas de venda digital. Só que o que aconteceu? Se você entrar hoje em qualquer plataforma de venda digital de alimentação, você vai ver que a concorrência é brutal. Por um outro lado, pontos de rua vagos, com muitas possibilidades de você abrir negócios, né? E tudo bem, o digital veio com muita força, mais força ainda nesse momento, sim. Porém, um outro segmento do mercado, que é o segmento de pequenos restaurantes de rua, perderam muito mercado porque muitos restaurantes fecharam, deixando regiões com muitos prédios comerciais que rapidamente vão retomar, absolutamente descoberto. Então veja que o que era um mercado altamente competitivo pode se tornar uma oportunidade de negócio nesse momento seguinte. Então veja que às vezes o pensamento saindo do óbvio pode gerar resultados muito interessantes. Então eu queria propor isso para você. Será que no seu segmento não existe algo que estava muito comprometido, muito concorrido antes desse processo de pandemia, que agora passou a ser novamente uma oportunidade de negócio? Porque todo mundo olha exatamente para o mesmo lado. E as sacadas geniais muitas vezes vêm de você olhar para o lado diferente do que as pessoas estavam atacando. Uma vez eu li um livro que se chama Hipercompetição e ele fala que é um jogo de tênis. Se você jogar todas as bolas no seu adversário na mão esquerda, que é a mão que o jogador de tênis muitas vezes tem dificuldade de responder, se você jogar todos os jogos, todas as bolas na mão esquerda daquele adversário, um jogo amador, em algum momento aquele adversário vai ficar bom de esquerda e ele vai começar a ganhar de você, certo? Então o ideal é sempre você ficar trocando o lado dos golpes, porque se você ficar sempre fazendo o mesmo golpe no mesmo lugar, uma hora ele vai aprender a responder esse golpe. Então você precisa ficar variando, porque caso contrário você pode ganhar uma partida, mas você, quem sabe, não ganha um campeonato ou não ganha várias partidas desse mesmo adversário. Então é isso que eu estou falando para você. Tenta pensar um pouco de uma maneira diferente. Tenta olhar e falar, pô, será que naquele mercadinho tradicional, naquele mercado tradicional de antes, será que não abriu uma oportunidade agora? Faz uma reflexão sobre isso, sabe? Se a gente não pode ir para o lado menos óbvio, onde tem muito dinheiro, muitas vezes. Legal? Grande abraço. Até mais.